O que temos aqui pode ser chamado de vetor w, e você pode ver pelo diagrama que o seu ponto inicial está bem aqui. Esse é o ponto menos 7, 3, e o extremo está neste ponto bem aqui, que é o ponto 2, menos 1. O que eu quero fazer neste vídeo é pensar qual é o módulo deste vetor. O que eu quero dizer quando falo de módulo? Eu estou falando do comprimento deste vetor aqui. Qual é o comprimento deste vetor? Pause o vídeo e tente achar por você mesmo. Uma coisa que pode saltar aos seus olhos é que o módulo deste vetor é simplesmente a distância entre estes dois pontos que o delimitam. Então, se você quer saber o módulo desse vetor, basta aplicar aquela fórmula de distância entre pontos, entre estes dois pontos. E aquela fórmula é essencialmente o Teorema de Pitágoras. E o que podemos facilmente fazer aqui é construir um triângulo retângulo desta maneira. Aqui, em vermelho, temos a variação do y entre os dois pontos que limitam o vetor, e aqui, em azul, temos a variação do x entre estes mesmos dois pontos, formando um triângulo retângulo. O comprimento do vetor é exatamente o comprimento da hipotenusa desse triângulo retângulo, portanto, o módulo do vetor vai ser a raiz quadrada da variação em x, que é um cateto, ao quadrado, mais a variação em y, que é a medida do outro cateto, elevada ao quadrado também. Temos aqui, então, raiz quadrada de Δx² mais Δy². Agora, precisamos saber quem é o Δx, quem é o Δy. Δx é a variação em x. De uma maneira objetiva e generalizada, o Δx pode ser calculado como x final menos o x inicial, o que se traduz, neste caso, em 2 menos o menos 7. E isso resulta em exatamente 9. Então, voltando ao cálculo do módulo, vamos ter aqui 9 ao quadrado. Da mesma maneira, vamos obter a variação em y. Vamos tomar o y final, que é menos 1, menos o y inicial, que é 3, e isso resulta em menos 4. Ou seja, o valor de y do primeiro ponto para o segundo diminuiu em 4 unidades. Então, o módulo desse vetor vai ser a raiz quadrada de 9 ao quadrado, que é 81, mais menos 4 ao quadrado, que é 16. Vamos ter, portanto, a raiz quadrada de 97. Raiz quadrada de 97 nós não conseguimos simplificar, mas se quisermos ou precisarmos, podemos estimar o seu valor. Como 97 é um número um pouco menor que 100, a raiz quadrada de 97 há de ser um pouco menos que 10. Este é o módulo deste vetor. Podemos, então, obter o módulo do vetor conhecendo as coordenadas dos pontos que o limitam. Mas existe outra forma de um vetor ser definido, sendo dada apenas uma componente em x e uma em y. Neste exemplo, poderíamos ter o nosso vetor w dado como a soma de dois vetores. Um desses vetores seria a componente x do vetor w, e a outra componente seria a componente y do vetor w. E você veria que o componente x é o Δx, que usamos antes, e o componente y é o Δy. Então, algumas vezes você pode ver o vetor w definido desta forma. Parece que estamos escrevendo um ponto, mas, na verdade, são componentes do vetor. E, neste caso, por exemplo, componente x 9 e componente y menos 4. E você pode achar estranho isso, porque aqui você diria que só tem os componentes x e y e não sabe exatamente onde o vetor começa e acaba. Mas isso é de propósito, porque para um vetor estar bem definido, basta o módulo, a direção e o sentido. E tudo isso está muito bem especificado aqui. Se você quiser saber o módulo, você simplesmente pega a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes. De novo, a raiz quadrada do 9 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai ser a raiz quadrada de 97. Agora, para definir a direção e o sentido, basta você saber que você pode deslocar esse vetor para qualquer lugar. Ele não vai deixar de ser o vetor w com as características determinadas. Ele pode, por exemplo, começar aqui. Posso colocar a origem dele na origem do sistema cartesiano. A partir daí, posso me deslocar 9 positivos na direção do eixo x, da componente x, e menos 4, ou seja, 4
para o sentido negativo da componente y. O que temos aqui é o mesmo vetor w que tínhamos lá. Você pode deslocá-lo para qualquer lugar e ele vai continuar sendo o mesmo vetor. Espero que isso tenha dado uma ideia para você de como obter o módulo de um vetor a partir dos pontos inicial e final ou a partir dos seus componentes. Até o próximo vídeo.